Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Triplo das NBA. Estou aqui com o Gonçalo Almeida. Gonçalo, diz olá. Olá, pessoas, e olá, Pedro. Como é que foi a tua semana? Foi boa, correu bem. Os Celtics estão cada vez mais a subir e os teus Utah Jazz e a tua semana. Ah, não vamos falar nos meus Utah Jazz, porque, pá, mais uma vez foi uma semana de altos e baixos. Ah, e pronto, agora vou focar-me mais no March Madness, que pelo menos sempre me divirto mais do que a ver este Jazz. Pronto, e então está revelado o nosso primeiro tema. Hoje iremos falar de March Madness, ou como os americanos lhe chamam, Loucura em Março, que tem 64 equipas. São 68, mas há 4 jogos preliminares, tipo o play-in da NBA. Vamos passar essa parte à frente. Continuam a ser 64. Todos os jogos são transmitidos nos canais norte-americanos. Cá em Portugal é muito difícil acompanhar as transmissões em televisão, mas quem o puder, não fomos nós que dissemos, mas há streams, são ilegais. Nós não vamos de todo, de forma alguma, dizer que existem streams ilegais. Ah, pá, vocês sabem que existem Não, o streams ilegais, Tripuladas não apoia esse tipo de. mas nós não apoiamos. Mas nós não apoiamos. Pronto. E bom, e a seguir ao March Madness, iremos também falar sobre uma das equipas de revelação da época, os Minnesota Timberwolves, liderados por Anthony Edwards, D'Angelo Russell e o senhor 60 pontos, Karl Anthony Towns. Posto isto, vamos começar a nossa análise. O Gonçalo e eu trouxemos, cada um de nós, quatro equipas que vamos falar. O Gonçalo tem ainda uma análise sobre mais três equipas que gostaria de fazer e depois iremos, se calhar, discutir alguns pontos, certo? Certo, sim, senhor. Sim. E, e, e posto isto, vamos começar a nossa análise. Gonçalo, queres começar? Começo eu, como é que queres fazer? Podes falar, tu, Pedro, tu que eu sei que tens aí algumas curiosidades sobre algumas das equipas desta edição e dos últimos anos do March Madness. Eu Se tenho, quiseres sim. então falar-nos um bocadinho disto. Sim, é assim, eu não tenho propriamente muita coisa a dizer a nível de curiosidades. Muitas das coisas que se sabem são muito públicas e na realidade não há muito mais a acrescentar. Posso começar talvez com uma primeira curiosidade? Aliás, primeiro de tudo apresentar a equipa que eu escolhi e que vou desde já dizer que é a minha favorita, os Gonzaga Bulldogs, que estiveram na Final Four do ano passado, perderam contra os Baylor Bears. A Universidade de Gonzaga fica localizada entre Seattle e Portland, fica no estado de Washington, em Spokane. Portanto, há aqui uma certa influência da NBA, nesta universidade. É uma universidade muito engraçada, Gonçalo, porque não teve. Costuma estar nos torneios, não costuma ir tantas vezes à Final Four e está cada vez mais a crescer. Apesar de ser uma universidade que joga na West Coast Conference, ou seja, joga contra umas equipas de escalão ou de qualidade mais baixa. Quem quiser fazer o paralelo, se calhar com o futebol, eu diria talvez um Bayern Munique, um Ajax, qualquer coisa assim do género, que permita, se calhar, às pessoas que nos estejam a ouvir pela primeira vez fazer esse tipo de comparação. Tiveram um recorde este ano de 26-3, perderam um jogo com um adversário da conferência, que foi Saint Mary's University. Já disse que tinham chegado à final do ano passado. O seu recrutamento foi desenvolvido nos últimos anos. Uh, a mítica figura da equipa do ano passado era o Jalen Suggs, no qual toda a gente já sabe que morro de amores por ele, que é talvez dos meus rookies preferidos. Hum. E que e cujo pai tem tido uma predominância muito, muito grande no recrutamento de alguns jogadores. Este ano, Gonzaga teve o melhor recruta, aliás, um dos melhores recrutas que saiu do Liceu. Para quem não sabe, da mesma forma que há pronto, no caso da NBA, há o draft, ao nível do basquetebol universitário, e também se calhar convém explicarmos isto.
que no basquetebol universitário vão-se recrutar jogadores aos liceus dos Estados Unidos. Ou seja, cada universidade manda uma rede de olheiros, vai ver os jogadores estão. Há vários rankings, ESPN, Scout.com, Rivals.com, passo já aqui a anunciar, que tem os melhores jogadores e os melhores jogadores são sempre procurados pelas melhores escolas. Há sempre alguns ajustes que se tem que fazer. Normalmente, por exemplo, se um jogador for do estado do Indiana, se calhar pode ter universidades do Indiana a ir atrás delas, a ir atrás deles. Mas pronto, também não quero estar a alongar. Este ano eram vistas como a melhor equipa, na pré-época eram vistas como a favorita para ganhar, de acordo com a Associated Press e a ESPN. Chet Holmgren é a grande estrela da companhia, dos Gonzaga Bulldogs, é talvez dos jogadores mais completos que vão entrar neste draft. Queria ainda referir que existem dois bons jogadores, são o Drew Timme com um N no final, Timmy, mais tímido que Tim, e ainda o Andrew, e quero ver se acerto neste nome, Andrew Nemhard, que é um jogador canadiano que foi da Universidade da Flórida, que se transferiu para Gonzaga e já foi convocado para a seleção canadiana em 2019, já jogou o Mundial por eles. Ahm, Talvez como maiores curiosidades, são apoiadas pelo apresentador de televisão Jimmy Fallon para ganhar tudo. Ele revelou no Tonight Show que eram a equipa favorita dele para ganhar. E Mark Few, treinador, foi preso por ter conduzido alcoolizado na pré-época, que é o ponto menos favorável, mas continua a ser treinador e os Gonzaga continuam a ganhar. Portanto, não me parece que tenha afetado muito. Só para referir já aqui as estatísticas de Chet Holmgren: 14,2 pontos por jogo, 9,6 ressaltos, 1,8 assistências, 61% de field goal, 2 metros e 10, muito magro para, para a sua estatura, porque pronto, eu não consigo precisar aqui o número, mas é muito magro, e nasceu no Minnesota. Portanto, não tem aquela coisa de ser um recruta da casa. E pronto, só destacar aqui um jogo contra San Francisco, que tem sido a vítima preferida dele na final, quando ganharam o título de conferência. Ganharam 81-71. Holmgren marcou 17 pontos, 8 ressaltos e um número impressionante de 6 blocos neste jogo. Gonçalo, não sei se queres acrescentar alguma coisa aos Gonzaga Bulldogs, mas sou todo ouvidos. Só dizer que Chet Holmgren está também nos finalistas para jogador defensivo do college. Um, e lá está, para além de um excelente jogador ofensivo, é também um excelente defensor. E dizer que quando falamos e eu vou mencionar isto mais algumas vezes, portanto vou fazer aqui uma explicação breve, quando se fala de basquetebol universitário, há uma coisa que é muito utilizada, que são os KenPom ratings, que são no fundo as estatísticas avançadas que a maior parte das equipas, que todas as equipas universitárias usam para estudar os seus adversários. Que no fundo são a eficiência ofensiva e defensiva, mas ajustada à dificuldade dos adversários que as equipas enfrentam, o que é muito importante no basquetebol universitário, porque de facto há equipas que enfrentam muito mais competição do que outras, há conferências muito mais fáceis do que outras, e então estes KenPom ratings são muito importantes nesse aspecto. E dizer que Gonzaga já leva 3 anos seguidos, e isto num universo de 300 e tal equipas do college, a liderar estes ratings do ponto de vista ofensivo, ou seja, têm tido o melhor ataque universitário nos últimos 3 anos de longe, e há quem diga que talvez dos melhores ataques da história do college, apesar de não terem um título ainda para mostrar. Já no ano passado eu daquilo que vi pareceu-me ser claramente a melhor equipa, mesmo que naquele jogo não lhes tenha corrido bem. Vamos ver se é desta que leva o título. Sim, eu acho que o Gonzaga é muito desvalorizado face a outras equipas pelo facto de jogar na West Coast Conference. E acho que isso é um problema para a maioria dos scouts que veem o jogo e para as pessoas em geral. Bom, vamos avançar. Queres avançar com uma tua e depois discutimos? Sim, eu se calhar vou falar da outra. Para mim, lá está, a Gonzaga parece-me claramente a melhor equipa da NCAA, ou NCCA, não sei como é que se pode dizer em português, mas claramente a segunda será Arizona. Arizona
e eu, para mim, até será a minha escolha, apenas porque, lá está, a Gonzaga eu acho que pode ser a melhor equipa, mas acho que se calhar numa final ou num jogo mais decisivo pode por vezes fraquejar, apesar de que, lá está, este ano estão ainda melhores que no ano passado e estão a defender melhor. Mas lá está, eu gosto muito da Arizona porque é uma equipa muito estilo europeu, muito estilo NBA também. Um, Lá está, é uma excelente equipa que é treinada por Tommy Lloyd, que era assistente de Mark Few em Gonzaga durante 20 anos, exatamente. Um, a Arizona tem, lá está, uma equipa que é muito rápida, tem um ritmo muito rápido, muita transição, e lá está, essa é a parte mais que se destaca mais nesta equipa, lá está, é mesmo uma equipa que acelera muito o ritmo do seu jogo, assim como Gonzaga também. Um, e para além disso, o que é estranho nesta equipa da Arizona é que normalmente as equipas que jogam de forma tão rápida e tanto na transição são normalmente equipas mais baixas e que este não é o caso desta equipa da Arizona, que é uma equipa muito alta, mas apesar de ter, lá está, de ter jogadores muito altos, mesmo estes jogadores são muito rápidos e esforçam-se muito para depois dos ressaltos defensivos, ou mesmo depois da equipa adversária marcar ponto, eles o mais depressa possível conseguirem fazer as suas jogadas, mas não são jogadas apressadas, não são jogadas pouco trabalhadas, são jogadas que, lá está, em média demoram 7, 8 segundos, muitas vezes, mas são bem trabalhadas, com muitas screens, muitos movimentos, muitos os chamados pick and pops, e lá está, é uma equipa que procura muito o lançamento aberto, que trabalha muito bem os seus lances, e que eu, lá está, gosto muito daquilo que vi, um, e parece-me uma equipa mesmo muito interessante. Tem como principal jogador o Mathurin, Benedict que é um Mathurin. Matthew Ram, pronto, exato. Eu não sei se é Não sei como é Mathurin ou Mathurin, eu estou aqui a assumir. exatamente. Que é um excelente jogador que também irá estar na lottery do próximo ano. Mas pronto, depois tem outros jogadores muito interessantes, tem outros jogadores muito interessantes para além do Benedict. Tem o Kerr Kriisa, que é um jogador da Estónia, também um excelente playmaker, bom lançador de 3 pontos. Tem o Tubelis, até são dois Tubelis, que são dois irmãos lituanos, mas um deles é que é bastante bom jogador, o Colo, que é um jogador camaronês, que é o posto titular. Lá está, é uma equipa bastante completa, bastante interessante. E que poderá também ser uma ótima hipótese para ser campeão. E tu, Pedro, de resto, quem é que tu me queres falar mais? Eu queria só, antes de avançar para a minha outra equipa, só dizer que eu acho que o Matthew Hunt está a beneficiar muito da época que está a ter em Arizona e que acho que os jogadores beneficiam muito do March Madness. Eu estou-me a lembrar do Ja Morant em Murray State. Ele faz um torneio incrível e isso permitiu-lhe subir muitos lugares no draft. O ano passado, Davion Mitchell de Baylor, também com a performance que teve durante a March Madness, conseguiu subir muitos mais lugares onde estava originalmente projetado. E eu acho que é a beleza deste torneio é permitir aos jogadores terem espaço, peço desculpa, tempo de antena suficiente para que as coisas corram bem e possam melhorar muito o seu draft stock. Eu acho que isso é o que está a acontecer neste momento ao Benedict Mathurin. Um, e, e é isso, acho que ele provavelmente irá acabar ainda com uma escolha de top 15 muito devido àquilo que a Arizona está a fazer e também à performance que ele está a ter, 17,4 pontos, 5 pontos em ressaltos para um guard, que é um guard moderno porque tem perto de 2 metros e 5 de altura. Portanto, há que referir isso. Portanto, só para avançar, então, a minha outra equipa é UCLA, foi a grande surpresa do ano passado. É uma das equipas com mais história dentro do basquetebol universitário. Gostaria de referir que mantiveram 10 dos jogadores que foram o ano passado à Final Four e são para mim os meus segundos favoritos, isto porque eu acho que manter-se a consistência de uma equipa é sempre muito importante. Ahm, Gozam do mediatismo que Gonzaga não tem, porque pronto, UCLA estão em Los Angeles, têm um mercado enorme na costa oeste e são das equipas mais mediáticas do panorama do basquetebol universitário. São históricos ao nível do basquetebol, produziram nomes como Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton ou Reggie Miller, mais recentemente
Russell Westbrook e Kevin Love, que acabaram por jogar juntos. Também havia Trevor Ariza, Matt Barnes, Jordan Farmar, pronto, entre outros. Não vale a pena estarmos aqui a desenvolver todos. Lonzo Ball. Ganharam 11 títulos, 7 deles consecutivamente. Tem uma grande atmosfera no pavilhão, são muito adorados na sua cidade. O jogador mais influente para mim é Johnny Juzang, que é talvez dos jogadores mais mediáticos devido ao afro que ele tem. Só aqui referir as estatísticas dele. Mas também gostaria de referir ainda mais dois jogadores, mais três jogadores, aliás. Jalen Clark, que é de segundo ano. Jaime Jaquez Jr., que é da ascendência mexicana, um shooter muito semelhante a um jogador tipo Kyle Korver ou Duncan Robinson, e ainda Tiger Campbell. O seu treinador, Mick Cronin, renovou recentemente para os próximos 6 anos. E então, só dizer aqui as estatísticas do senhor Juzang: 16 pontos, 4,6 ressaltos, 1,8 assistências, 43,5 field goal percentage, nada de impressionante, mas 82,2% de free throw percentage. Juzang não está projetado para ser uma escolha de primeira ronda, embora eu ache exatamente o contrário. Acho que é aquele tipo de jogador muito semelhante a um Draymond Green, que se for a um Nikola Jokic, se for escolhido na segunda ronda, acrescenta muito. Jaime Jaquez Jr., que é talvez o jogador mais, não diria mais mediático, mas por causa da ascendência mexicana, as pessoas gostam muito dele e aquela questão toda latina. Marca 14 pontos por jogo. Ainda há Jules Bernard, que eu não falei. Jalen Clark, as pessoas falam dele mais porque é uma estrela em ascensão, ainda precisa de mais 1 ano ou 2, porque pronto, ele só tem mais 2 anos de elegibilidade. Mas estes 5 vão ser a chave para, para UCLA poder ganhar o campeonato, embora só referir ainda que o UCLA não tem um center puro. Isso é sempre uma desvantagem quando se joga a todos os níveis, porque, pronto, quanto mais alta for a pessoa, um, deduz-se que maior será a proteção que dá ao cesto. E tu, Gonçalo, uh, queres falar sobre o UCLA? Queres já avançar para a tua próxima? Não, acho que disseste tudo sobre o UCLA e eu também posso aqui avançar já para a próxima. Sim, eu gostaria de falar de Kentucky já agora. Kentucky porque parece-me uma equipa muito interessante. Gosto muito de Kentucky. Estão na mesma região de Baylor, mas Baylor, pronto, a seguir já vamos falar um bocadinho de Baylor também, mas está com alguns problemas e, portanto, Kentucky pode ser a equipa a sair desta região perfeitamente. Um, Vêm da Conferência do Sudeste, da Southeastern Conference, e tiveram um grande ressurgimento. No ano passado, tiveram uma das piores épocas da história do franchise, em que ganharam apenas 9 jogos e não chegaram ao March Madness. Este ano subiram para 26 vitórias, e foram eliminados apenas nas meias finais do torneio da Southeastern Conference, por uma equipa que eu também vou falar a seguir. Mesmo nesses jogos, mas tiveram bastantes lesões e nas derrotas que tiveram, tinham algumas lesões, tiveram também alguns problemas, e portanto também acabam por ter alguma justificação nas derrotas que tiveram, mas de resto mostraram ser uma equipa com muito potencial. O que tem o quarto melhor ataque do college, 26ª melhor defesa, lá está, isto num universo de 300 e muitas equipas é bastante bom. São treinados por John Calipari desde 2009, que foram campeões em 2011, numa equipa que tinha Anthony Davis, e também, para quem não se lembra, que Michael Kidd-Gilchrist, que foi a segunda escolha desse draft também, e pronto, depois com lesões e também alguma falta de qualidade, face àquilo que era esperado, acabou por não ser aquilo que, pronto, aquilo que se espera de uma segunda escolha, e acabou por ser particularmente gritante, porque a seguir foi escolhido logo Bradley Beal e pouco atrás Damian Lillard, portanto, este caso de Kid Gilchrist acaba sempre por ser muito, muito engraçado de se ver. A equipa deste ano de Kentucky tem bastante jogadores interessantes. Tem o principal, talvez, Oscar Tshuebi, não sei bem pronunciar o nome do rapaz. Bué. Uh,
Chiwebe, mas que está Não neste sei também. momento, estava, se não me engano, da última vez que eu vi, na liderança para jogador do ano do college. Um, Era entre ele e Keegan Murray da Iowa e também Johnny Davis de Wisconsin, exato. Acho que esses, da última vez que eu vi, seriam os três principais candidatos, seguidos também por Chet Holmgren e Kofi Cockburn, Jabari Smith, Jaden Ivey, entre outros. Mas lá está, o Oscar Tshiebwe é de facto um excelente jogador, é um poste muito possante, com muito que defende extremamente bem. Este rapaz aqui, para quem não conhecer, claramente tem pouco físico, impõe pouco respeito, mas de facto tem feito uma época fantástica, assim como toda a equipa de Kentucky. Tem também Ty Washington, que é uma excelente draft prospect, um playmaker muito inteligente, um bom scorer. Também Xavier Wheeler, que é um bom guard. Mas lá está, acho que tem aqui uma questão muito importante para eles. O seu principal shooter, que é Kellen Grady, que ele vinha a lançar com uma média de 43% de 3 pontos, teve uma queda de forma bastante acentuada nos últimos jogos, especialmente no torneio de conferência, e nos últimos 6 jogos antes do March Madness, ou da loucura de março, como o Pedro chamou há bocado, que parece só o nome de uma série da SIC de há 15 anos atrás. Mas, mas de facto o rapaz chega ao March Madness com uma má forma de lançamento. E seria importante para esta equipa que ele voltasse a reencontrar essa forma. Mas gosto muito de Kentucky e acho que nesta região é possivelmente a equipa mais interessante. Pedro, de quem é que tu, não sei se tens alguma coisa para acrescentar em relação a Kentucky? Não, ia dizer aquilo que tu disseste sobre o Ty Washington, acho que é uma prospect interessante, mas não tenho muito mais. Ok, então eu vou falar agora de Auburn, Universidade de Auburn, Auburn Tigers, uma outra faculdade do Alabama, que tem aquela curiosidade que nós depois iremos falar, de ter pelo menos três equipas, que é Alabama, Auburn e Jacksonville State. Portanto, não é Jacksonville, Florida, é Jacksonville State no Alabama. Regresso ao topo depois de alguns anos maus. Eles próprios no ano passado não puderam competir devido a sanções impostas pelos próprios, que é uma coisa que também existe muito na, na NCAA. Ou seja, basicamente, se houver um problema qualquer, eles falam com a NCAA, por isso simplesmente, para não atribuir uma pena mais pesada, a própria universidade impõe sanções a uma parte a um desporto, porque para não estar a impor sanções a todos. Um, Referir com isto que foram pela primeira vez à Final Four em 2019. Como disse, estão a regressar ao topo depois de alguns anos bastante maus. Eles jogam no SEC, que é a mesma conferência de Kentucky, onde há Alabama, onde há outras equipas que normalmente podem também competir, ou Mississippi State, Mississippi mesmo, também tem alguns anos bons. Uh, Basicamente são as equipas ali do Sul, Arkansas, penso eu. Um, Tem um recorde de 27-5. O jogador mais influente de todos os tempos é Charles Barkley e é quase sempre mencionado na mesma referência da Universidade de Auburn, por mais estranho que pareça. Um, e ainda, como o único recruta que tiveram o único recruta que conseguiram, aliás, foi Jabari Smith Jr., que é uma escolha quase unânime do top 5 deste draft até ao momento. E que é um jogador que parece-me a mim que vai ter algum sucesso na NBA e que tem tido aquilo que nós estávamos a falar há bocado sobre o Benedict Mathurin? Maturin? Mathurin, exatamente. Mathurin. Agora estava aqui.
a esquecer do apelido dele. O treinador deles é Bruce Pearl, um treinador muito, muito experiente, considerado um dos melhores da atualidade, que mudou um programa por inteiro. E é basicamente isto que eu tenho para falar sobre Auburn, só que apresentar as estatísticas do Sr. Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr., 17,1 pontos, 7 ressaltos, 1,9 assistências, uma incrível média de 42,8 de three-point percentage, uma wingspan brutal, um, 7 ressaltos, 2 assistências. Não... É um jogador que perde muito poucas vezes a bola, com um turnover por jogo, e tem mais de 173 tentativas de lançamentos de 3 pontos, com 74 delas convertidas com sucesso, sendo que o segundo jogador com mais sucesso é o Wendell Green Jr. Tenho a referir aqui o líder em ressaltos, que é o Walker Kessler, que marca 11 pontos por jogo e que tem uma field goal percentage de 62,5%. Gonçalo, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre os Auburn Tigers. É sempre uma faculdade muito difícil de analisar por causa de tanto ano mau, mas se tiveres alguma coisa. Não, de facto, também me parece ser uma equipa interessante este ano e acho que também poderão surpreender. Lá está, no March Madness há muitas equipas que podem surpreender, mas Auburn também me parece uma daquelas bastante interessantes. Sim, senhora. Vamos a isto então. Mais uma para ti. Ora, antes de avançar para as minhas próximas duas equipas, que é um bocadinho um combo de duas equipas muito semelhantes uma à outra, ahm, queria só também chamar aqui a atenção. Esta semana estamos a gravar este podcast à quinta-feira, ou seja, no primeiro dia do March Madness. E começou logo com uma daquelas surpresas que muito poucas pessoas esperavam, que foi a equipa de Iowa, que apesar de ser uma quinta seed, um, foi eliminada pela 12ª, que era Richmond. E para além de ser uma quinta seed, não é uma quinta seed qualquer. Era o segundo melhor ataque do basquetebol universitário, apenas atrás de Gonzaga. E lá está, há muitas surpresas no March Madness todos os anos. E há muitas previsões de surpresas e de upsets todos os anos. Claro que só aconteceu uma vez a primeira seed ser eliminada pela 16ª, a segunda por acaso tivemos no ano passado, mas também é muito raro acontecer, mas no ano passado Oral Roberts conseguiu esse feito. A quinta é uma que tem acontecido todos os anos, de facto, ser eliminada por uma 12ª, mas olhando para as quintas seeds deste ano, Iowa era aquela de todas que menos pessoas, que menos se esperava que pudesse ser eliminada na primeira ronda. Tanto tanto St. Mary's, Houston, Yukon, todas elas, apesar de boas equipas, eram apontadas como mais facilmente eliminadas na primeira ronda do que Iowa, lá está, por ter um ataque tão bom, aparentemente. Mas a verdade é que foram eliminados no primeiro dia. Cerca de 10% das previsões das brackets do NCAA tinham Iowa a chegar ao Final Four, e foi eliminado na primeira ronda. Isto só é mais um daqueles dados que explica também aquilo que é o March Madness. Queria então, lá está, queria então deixar apenas uma pequena menção ainda assim para Keegan Murray, que é um excelente jogador, que lá está, também está na corrida para jogador do ano do college. Foi de facto o melhor jogador do ano este ano na NCAA. E espero bem que esta eliminação da primeira ronda não o venha prejudicar muito no draft e nas escolhas de draft, porque para mim ele, daquilo que vi, seria o jogador top 10 ou muito perto disso, e espero bem que não seja muito prejudicado por esta eliminação de Iowa. Mas lá está, isto só mostra que há alguns clichês quando se fala do March Madness. Um deles é que os guards são essenciais para uma equipa que queira ganhar em março, que
especialmente em tempos recentes, os guards têm sido a parte mais essencial do sucesso das equipas. E a outra é que a defesa também é muito essencial em março, pronto, lá está, porque todas as eliminatórias são à base de um jogo. E então é possível que o lançamento de uma equipa não esteja a cair tão bem como normal, e o caso da Iowa foi exatamente esse. O segundo melhor ataque do país, que pronto, que hoje teve uma noite ligeiramente abaixo da média e foi o suficiente para irem para casa. E então eu queria falar rapidamente das duas melhores defesas. Podem sofrer também eventualmente o fenómeno contrário, que é exatamente terem momentos de seca em que não marcam muitos pontos e por isso irem para casa. Mas também acho que com a sua defesa poderão dificultar muito a tarefa aos favoritos do March Madness. E então queria falar de Tennessee e Texas Tech. Tennessee, para mim, é uma equipa que de facto devia ser. Não devia ser sequer uma seed número 3. Os adeptos da equipa queixaram-se bastante em relação a isso, porque ganhou o seu torneio, ganhou o torneio da Southeastern Conference, eliminando Kentucky na final, na meia final, aliás. Ganharam a Arizona, a Auburn e ganharam muitos jogos impressionantes este ano. E lá está, são a segunda melhor defesa do college. Um, tem, uh, tem uma excelente defesa. Kennedy Chandler é a sua única draft prospect. É de facto um excelente jogador, líder da equipa em pontos, assistências, steals. Tem um uruguaio que é o Vescovi, que é também um bom jogador, que lança muito bem. O Zakai Ziegler também, mas como fraquezas tem a marcação de pontos dentro do garrafão, ou seja, a eficácia de 2 pontos mais próxima do sexto, em que são das piores equipas do college, e isso de facto poderá ser problemático, porque lá está, por vezes têm jogos em que marcam muito bem, mas têm outros jogos em que passam largos minutos sem conseguir marcar um sexto, e se lhes acontecer isso, de facto, arriscam sair para casa. E falar também de Texas Tech, que é a melhor defesa do college, e para mim o maior obstáculo para Gonzaga no Oeste. Ou seja, será entre eles e Duke, mas para mim Texas Tech ainda será um obstáculo maior exatamente por essa defesa. É uma equipa que me faz muito lembrar talvez uns Memphis grit and grind com Zach Randolph e Tony Allen. Mas lá está, é uma equipa que se baseia muito nisso, nessa garra defensiva, nessa defesa asfixiante. Ganharam 2 vezes a Baylor, ganharam a Tennessee contra Kansas, ganharam um jogo, perderam outro, e no terceiro foram a um duplo prolongamento. Portanto, lá está, é uma equipa muito interessante. Foram buscar, e deixar aqui um dado também que, para além de Terence Shannon ou Bryson Williams, tem aqui um jogador que é Kevin O'Bannon, que eu me lembro perfeitamente de ter visto no ano passado, porque jogava exatamente na equipa do Oral Roberts, que chocou toda a gente quando eliminou a segunda seed do Ohio State, e este rapaz, o Kevin O'Banner, marcou exatamente 30 pontos nesse jogo, e agora está em Texas Tech e é também uma peça muito importante desta equipa. E passo a bola então para o meu convidado, para o meu parceiro. O meu convidado. Convidado. Enfim, o respeito que se tem. Só para concordar contigo, quanto ao Kevin O'Banner, também estava aqui a ver, e eu acho que isto é uma espécie de homecoming, porque ele nasceu em Houston, no Texas. É sénior, já agora estou a referir que existe um jogador chamado Marcos Santos Silva, que nasceu na Massachusetts e claramente tem ascendência portuguesa. Ahm, queria ainda dizer, já agora já que estamos a falar sobre os resultados, que já saíram alguns resultados, não vou estar aqui a dizer todos. Baylor ganhou 85-49, Tennessee também ganhou, Michigan fez talvez o segundo maior upset a seguir a Iowa, ganhou a Colorado State. Queria ainda referir que
Gonzaga ganhou 93-72 e é mesmo isso que eu quero falar, porque, só para referir, já que estamos a gravar isto a uma quinta-feira, o primeiro dia a sério do March Madness, Drew Team, 32,13 ressaltos, Chet Holmgren, 19 pontos, 17 ressaltos, 7 blocks, e ainda Andrew Nembhard, 19, peço desculpa, 9 pontos, 11 assistências, 6 ressaltos. Portanto, individualmente um grande jogo para as três grandes estrelas dos Bulldogs, que já disse, para mim são os meus favoritos a ganhar. Tudo bem que foi contra Georgia State, mas é sempre um bom começo. 58 pontos na segunda parte, 93 no total. Parece-me excelente para uma equipa como a Gonzaga, que uh, pode ser, nunca se sabe quando é que é o último ano, mas pode ser um dos últimos anos, porque há ainda alguma controvérsia no ar. Contudo, já sabemos que é o último ano da equipa que eu vou falar, cá está, Chet Holmgren a aparecer no vosso ecrã. Ele é tão grande que os braços dele não cabem no nosso Zoom. Aliás, há rumores que a mão dele está neste momento a chegar a Coimbra. Cá está, é isto, estão aqui os dedos dele. Uh, por fim, referir, e agora sim, o último ano de um grande treinador, que é Coach K, e os seus Duke Blue Devils. Para o ano vai ser substituído por John Shire, que era ex-jogador dele, foi jogador em 2008, cujo assistente é Nolan Smith, que foi jogador em 2011 e que foi campeão em Duke. Portanto, nota-se que há aqui uma tradição de se manter tudo na casa. Aliás, Coach K foi o último treinador a que eles foram buscar fora de Duke. Também esteve lá há mais de 40 anos, portanto, percebe-se. Um, e agora vão buscar um treinador que é o adjunto, e depois há uma história envolta em polémica, porque deveria ser outro adjunto, mas esse adjunto saiu a meio e os adjuntos de Duke normalmente gosta-se que se mantenha tudo sempre em Duke, que nunca saiam, que não revelem os segredos, por assim dizer. Portanto, pelas apostas de Las Vegas, estes são os favoritos. É a última época de Coach K, como já referi. Tem uma das melhores prospects deste draft, o senhor Paulo Banchero, ou, como diz o nosso amigo Cirilo Luísio, Paulo Banquero. Um, e eu não sei qual de nós é que está certo, sinceramente. Um grande abraço para Acho Cirilo, que é já agora banqueiro se mesmo. estiver a ouvir. É banquero, se calhar sim. Eu, por acaso não tenho mesmo certeza, mas acho que sim. Banquero. Um, ganharam não, peço desculpa, perderam o torneio da ACC. Contudo, são a seed número 2. Banquero, 17 pontos, 7,8 ressaltos, 3,1 assistências, 47,4 field goal percentage, 72,9 free throw, e aqui é que falha 30,6 three-point percentage, mas também é um forward. É alto, tem cerca de 2 metros e 8, se não estou em erro. Ainda há mais uma grande prospect no draft, que é Wendell Moore Jr., que é um forward também, que lidera a equipa em assistências, 4,6, embora tenha 5,4 ressaltos, e neste caso 50,5 field goal percentage. Um, a nível histórico, uma perspectiva histórica, é uma faculdade gigantesca, tem um mercado brutal, uma atmosfera brutal. A nível de basquetebol é talvez a equipa mais comparável assim a um grande clube de futebol do nosso futebol. Um, tem constantemente as melhores classes de recrutamento, enquanto que houve ali Kentucky a dominar com Anthony Davis, como o Gonçalo referiu, e no ano anterior tinham tido John Wall e Marcus Cousins e esses jogadores todos. Duke dominou mais ou menos os últimos, eu diria, 4, 5, 6 anos. Houve aqui jogadores muito bons a aparecer: Brandon Ingram, Zion Williamson, Jason Tatum. Em 2010 tiveram o Kyrie Irving, RJ Barrett, Cam Reddish, Grayson Allen, Wendell Carter Jr., Trey Jones, Tyus Jones, Jalil Okafor. A quantidade de jogadores que já passaram por Duke é mesmo muito, muito grande. Curiosamente, tem poucos números retirados. Dois dos jogadores mais famosos, e talvez os mais famosos mesmo a sério, são J.J. Redick e o Grant Hill, que jogou durante anos nos Pistons, nos Phoenix Suns um, e nos Atlanta Hawks. Não, não interessa. Pronto, sei que jogou nos Pistons e nos Suns. Teve um recorde de 28-6 e, como referi, não ganhou a conferência, perdeu para Virginia Tech.
na final do torneio da ACC. Posto isto, eu sei que o Gonçalo também quer dar a sua opinião. Nós já falámos aqui do Coach K neste podcast, já referimos a longevidade dele e o facto que ele é realmente muito bom no que faz. Portanto, Gonçalo, tua opinião, estás on the clock. Pois não tenho muito mais a acrescentar à tua análise. De facto, do que tem uma particularidade que é provavelmente a equipa que poderá ter mais jogadores no draft do próximo ano, especialmente no topo do draft, porque vai ter Paulo Banchero e AJ Griffin no topo, exatamente, em algumas das primeiras escolhas, e depois tem exatamente o Mark Williams, o Wendell Moore e eventualmente o Trevor Trevor Hills. Keels. Sim. Portanto, poderão ter 5 jogadores a ser draftados no próximo ano. E lá está, acho que isso é sempre impressionante, mas também não é surpreendente vindo do Duke, de uma escola que tem formado tanto talento nos últimos anos. Um, e só acrescentar de facto que Paulo Banchero, ou Banquero, de facto, é um excelente jogador que tem a única curiosidade que menos boa em relação a ele é a questão inexplicável de ele chegar ao final do jogo depois de transpirar não sei quantos litros. Acho que o rapaz perde não sei quantos quilos mesmo durante um jogo. E acho que lá está, isso acaba por ser um bocadinho uma teoria da conspiração, porque não se sabe até que ponto é que isso poderá ser problemático ou normal, se realmente abranda a qualidade do jogo dele no final dos jogos, ou se é apenas uma questão que não se deve dar grande importância. Mas é algo que se tem falado em relação a esta equipa de Duke. Depois tem, lá está, Mark Williams é um jogador que eu acho também bastante interessante, é um poste que ganha bastantes ressaltos, é um bom protetor à volta do cesto, tem uma excelente eficácia, mais de 70%. Pronto, lá está, para um poste é normal ter uma eficácia alta, mas de facto é um jogador muito dominante à volta do cesto. E também gosto muito dele e o AJ Griffin, lá está, também tem um potencial imenso. E esta equipa de Duke pode sempre surpreender, especialmente numa época que significa tanto para eles, com o adeus ao Coach K. E pronto, é isso. Queria só partilhar aqui mais uma coisa, que foi que o Banqueiro, primeiro, é muito mais alto, tem praticamente 2,10 m, 2,11 m. Essa era a primeira. E segundo, que os Duke Blue Devils jogam com o net de Coach K, não tem tido muitos minutos. É o Michael Savarino, tem tido cerca de. Pois eles nem contabilizam bem aqui os minutos, mas basicamente tem tido perto de 2 minutos por jogo, marca um ponto por jogo, meio ressalto, mas pronto, ganha mais pelo estatuto de ser o neto de Coach K, que esteve envolvido em problemas porque ele e Paulo Banquero foram ambos apanhados num carro com bebidas alcoólicas e isso é ilegal, pelo facto não estavam alcoolizados, mas tinham bebidas alcoólicas com eles, no carro e isso na América da prisão. Um, Pronto, e é isto, e acho que pronto, vamos continuar, mas acho que já está aqui definido que nós queremos que seja Arizona contra Gonzaga, não é? Sim, parece-me claramente a melhor matchup possível. Mas ainda temos outras duas seeds número um que terão uma palavra a dizer, que são Baylor e Kansas. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre alguma destas. Bom, eu a Kansas, quanto a Kansas tem sido sempre uma equipa muito constante. Eles estão normalmente no topo da, não só como seeds, mas estão normalmente no topo, vão muitas vezes ao March Madness, vão muitas vezes ou à Final Four ou ao Elite Eight, aos melhores oito. Têm tido algumas promessas engraçadas, Joel Embiid e Andrew Wiggins, por exemplo, que foram All-Stars este ano. Dizer que se calhar Christian Braun, Ochai Agbaji e ainda Jalen Wilson têm sido talvez os jogadores mais badalados, sendo que talvez eu diria
pelo menos para mim, o Christian Braun talvez seja o melhor jogador, apesar de não ser o melhor marcador, talvez seja o melhor jogador. Ahm, e é isto que eu tenho a dizer. Bill Self é um treinador que tem muitos, muitos anos, tem muita experiência, portanto, de certeza que vai colocar Kansas num nível alto, como sempre. Quanto a Baylor, é uma universidade que tem estado a crescer. No ano passado ganhou, produziu alguns dos jogadores mais, ahm, não diria mediáticos, mas mais sonantes dentro do próprio draft, incluindo, como falámos há bocado, Davion Mitchell. Tem tido as lesões que teve, LJ Cryer, como tu irias dizer, também não quero estar aqui a passar por cima de ti. E tem o Jonathan Tchatchoua. De facto, Chachua lesionou-se até ao final do ano e o LJ Cryer, que estava potencialmente a ser o melhor jogador desta equipa de Baylor, também se lesionou e não jogou nesta primeira ronda e não se sabe exatamente se irá jogar. E esta equipa é uma boa equipa, mas vai ser muito difícil repetir o sucesso do ano passado. Primeiro porque não é muito normal as equipas no March Madness repetirem sucesso de um ano para o outro, especialmente quando não mantêm as mesmas peças, que foi o caso do Baylor. Baylor não manteve as suas principais peças. Tem uma equipa nova, não deixa de ser interessante, mas com estas lesões parece algo curto para um torneio desta magnitude e com tantas equipas com qualidade. Ainda assim, tem bons jogadores como James Akinjo, Kendall Brown e Jeremy Sochan, que estarão também perto da lottery no próximo ano. Matt Meyer, que hoje também marcou muitos pontos, mas lá está, tem pouca experiência e tem certos pouca experiência os jogadores que têm este ano, porque a maioria deles não estava na equipa do ano passado ou tinha um papel muito reduzido. E tem também, lá está, lesões em jogadores-chave e por isso também será complicado repetirem o sucesso do ano passado. Quanto a Kansas, lá está a mesma coisa. A mesma coisa, não, é uma equipa interessante, é número um seed, é a seed número um. Poderá ter sorte e poderá chegar ao Final Four porque também está na região mais fraca ou naquela aparentemente mais fraca das quatro, mas poderá ter bastantes dificuldades quando encontrar uma equipa com alguma presença física. São liderados pelo Ochai Agbaji, que também vai ser uma das maiores prospects do próximo ano, andará também por volta do número 15, 16, 17, também andará por aí, pelo menos de acordo com os mock drafts que têm saído até aqui. E também tem o Christian Braun, que também é um shooting guard também bastante interessante, mas lá está, de facto tem alguma dificuldade com equipas maiores e com mais presença interior, e se encontrarem alguma equipa com este tipo de características, poderão ter mais dificuldades. Mas tudo isto acho que fica obsoleto porque acho que só há uma razão para ver o March Madness, que é esta senhora aqui, que é a Sister Jean. E 102 portanto, anos. acho 102 que anos. se Incrível. algum dia houver um Hall of Fame de adeptos icónicos, ela tem que estar lá no topo, juntamente com o Nav, o super fã dos Raptors também. Uh, e pronto, esta senhora é um exemplo para toda a gente. É verdade. E lá está a cento e equipa dois de anos. Loyola. 102 anos e vai a Pittsburgh ver o jogo. Ela vai todos os anos e a equipa de Loyola tem surpreendido imenso e ela está lá sempre extremamente entusiasmada a apoiar a equipa. E pronto, acho que também era importante falar sempre na Sister Jean porque tornou-se numa figura icónica do March Madness e da Universidade de Loyola Chicago. Sim, e é curioso porque o Loyola Chicago tem a adepta mais idosa, provavelmente, e o treinador mais jovem, porque Drew Valentine tem 30 anos, fez 30 anos há pouco tempo, e é a primeira época dele, curiosamente, apesar de ele já ter tido trabalhos com o Michigan State, sob o leme de Tom Izzo, que também é dos treinadores mais
mais conceituados. Não deixa de ser interessante termos um treinador de 30 anos a colocar uma equipa no March Madness. Posto isto, pronto, acho que as nossas previsões estão feitas. Tu dirias Gonzaga? Sim, Sim, eu digo Arizona. Também gosto de lá estar muito de Kentucky, mas acho que Arizona é para mim o meu maior candidato. Arizona, Gonzaga, quem nos estiver a ouvir, apontem aí e depois apontem o vosso favorito, pode ser que chegue lá. Nós depois não vamos sortear nada, não vamos fazer qualquer tipo de giveaway, mas é sempre engraçado. Não vamos dar E, 100 euros a quem fizer a primeira escolha, mas pá, digam-nos na mesma, é sempre engraçado. e com isto podemos encerrar aqui a nossa loucura de março, como o Pedro tão bem disse, esta série que dá depois do Camilo Presidente. Exatamente, às 6 da manhã. Vou arranjar um genérico para isto. Próxima vez vou trazer. E pronto, é engraçado que isto foi a segunda vez que se falou de séries, ahm, de séries da televisão portuguesa esta semana em podcasts da NBA. Shout out aqui para o Três Pontos, que também falou e muito bem do Maré Alta, também com o Cirilo, que esteve aqui e depois esteve lá passado 2 dias, e falaram do Maré Alta e do PPP da Rita Pereira. Que eu, por recomendação deles, fui pesquisar, de facto. Uh, mas, de facto, vejam esse episódio. O Cyril é também o homem mais procurado dos podcasts da NBA Sim, neste em momento até. Portugal. Portanto, Neste momento. E eu quero mais referências a novelas. Portanto, se o Cirilo me estiver a ouvir, se a Malta de 3 pontos me estiver a ouvir, Olhos d'Água, Anjo Selvagem, Morangos com Açúcar, Rebelde Way, pá, vale tudo. Para mim, vale tudo calma, também era outro programa. ainda estávamos nas comédias só, mas pronto, podemos passar para as novelas. Não, mas eu. A Ilha dos Amores também. Nunca se Quero sabe. uma comparação direta entre as personagens da novela Anjo Selvagem e as equipas da NBA. Ou entre Pôr do Sol e os Memphis Grizzlies. Também pode ser. Ahm, Bem, posto isto, se calhar avançamos para o nosso segundo tema, que já falámos previamente, os Minnesota Timberwolves. Como sabem, esta semana foi importante. Karl Anthony Towns marcou 60 pontos. Até agora tem sido dos melhores jogos a nível individual. Claro que depois Kyrie Irving marcou 60 pontos e tudo isto ficou um bocadinho ofuscado. Contudo, não deixa de ser relevante. Os Minnesota Timberwolves têm sétimo, com um recorde vitorioso, no Oeste, e portanto, acho que merecem aqui que sejam mencionados neste podcast, à frente das duas equipas de Los Angeles, já agora, Clippers e Lakers, e numa posição privilegiada para conseguir um lugar nos playoffs, ainda, apesar de ainda estarem no play-in e de estarem ligeiramente atrás de equipas como Denver, Dallas e Utah, que estão entre o quarto e o sexto lugar. Posto isto, Gonçalo, queres tu avançar? Queres que seja eu a avançar? Como é que queres fazer? Começar, Pedro. É? Força Ok, nisso. certíssimo. Então, eu acho que toda esta mudança dos Minnesota Timberwolves começa há uns anos atrás. E a chave continua a ser a paciência. Eu acho que a vinda do Anthony Edwards ao início surpreendeu muita gente, porque era um draft onde não sabia muito bem qual é que seria a primeira escolha. Edwards ganhou o lugar e a confiança, claro, do GM dos Timberwolves. Mas foi preciso muita paciência. Quero recordar que Minnesota teve um grande jogador em Kevin Love, passou ali por uns anos um bocadinho mais tremidos, digamos assim, entre Karl Anthony Towns, entre D'Angelo Russell, um, e na altura, ainda antes de D'Angelo Russell, peço desculpa, houve aquela altura em que chega Jimmy Butler, houve aqueles problemas no balneário, Butler não se dava com alguns dos jogadores, havia ali alguns problemas, entretanto, tanto Towns como Wiggins, que era o jogador que também lá estava, evoluíram para ser All-Stars, o que é até bastante curioso. Butler neste momento está nos Miami, na altura foi trocado para aliás, saiu para os Philadelphia 76ers. E eu acho que lá está, a chave tem sido paciência. D'Angelo Russell
veio para os Minnesota em troca por Andrew Wiggins, que foi para os Golden State. Um, É muito difícil também dizer quem é que ganhou a troca, porque o Wiggins tornou-se All-Star, mas Russell tem tido contribuições muito boas em Minnesota, apesar de não estar a marcar tantos pontos como marcava em Oakland ou em São Francisco. Um, e agora com Anthony Edwards parece que as coisas se estabilizaram. Há mais alguns jogadores, eu acho que a liderança de Patrick Beverley tem ajudado muito a ter ali uma espécie de guia, uma espécie de bússola para definir como é que os jogos podem ser. Uh, e há ainda outros jogadores que por vezes têm algumas contribuições. Jared Vanderbilt, por exemplo, é um deles, embora nem sempre da melhor forma. Temos aqui alguns jogadores como Malik Beasley, como o Naz Reid, que no ano passado teve boas contribuições. Um, e é isto. São jogadores que têm tido alguma preponderância e que têm vindo a crescer. Jaden McDaniels também. Mas posto isto, eu acho que a chave mesmo tem sido, apesar de Karl Anthony Towns estar a jogar bem, eu diria Anthony Edwards, porque acho que foi o jogador que vem mudar muito as dinâmicas da equipa. Sim, sem dúvida. O Anthony Edwards veio desbloquear muita coisa que estava por desbloquear nesta equipa. E de facto a troca de Wiggins e Russell acho que foi fantástica. E eu por acaso vi uma explicação muito boa porque é que esta troca funcionou tão bem. E é porque, no fundo, os Warriors precisavam de um role player e os Timberwolves precisavam de um jogador que assumisse. E ambas conseguiram exatamente o que precisavam, porque enquanto os Warriors tiveram o Wiggins, lá está, que assumiu esse papel de role player, que o Russell, apesar de ter jogado bem pelos Warriors, não era bem esse papel que ele estava a conseguir assumir e não seria muito bem. Não encaixava ali muito bem, especialmente com os regressos de Klay Thompson e de Curry também, que tinha estado lesionado. Um, e de facto, acho que funcionou muito bem para estas duas equipas. O D'Angelo Russell, não se tem falado muito nisso, mas tem feito uma época muito interessante. Acho que é o jogador que, para além de defender bem também, porque tem melhorado bastante nesse aspecto. Tem sido o principal playmaker da equipa, tem uma média de 7 assistências por jogo, e para além disso, é aquele jogador que, e eu tenho visto bastante jogos dos Timberwolves, por acaso, e a verdade é que quando eles precisam que ele marque pontos, tem sido um bocadinho o que Chris Paul também faz por vezes. Ou seja, é aquele jogador que nem sempre é o maior marcador de pontos, mas quando a equipa realmente precisa que ele o faça, já houve jogos este ano, por exemplo, fez 40 pontos. E lá está, acho que ele tem essa capacidade de ser um excelente marcador de pontos. Durante a maior parte das vezes não o faz porque prefere ser o playmaker que complementa tão bem Anthony Edwards e Karl Anthony Towns. Mas de facto também consegue ser um excelente marcador de pontos. Tem, é um bom lançador de 3 pontos também. Aliás, esta equipa, muito do seu sucesso também passa pela capacidade de lançar 3 pontos, sendo que tem neste momento 7 jogadores acima dos 35% de 3 pontos, 6, 7 jogadores à volta dessa marca, incluindo o próprio Naz Reid também. Que também é um poste que também sabe lançar 3 pontos. Portanto, quer quando está Karl Anthony Towns, quer quando está Naz Reid em campo, também tem essa versatilidade. E de facto isso é impressionante nesta equipa. Eu gosto muito do Jared Vanderbilt, é um excelente defensor que traz muita energia a esta equipa, e o Patrick Beverley também já se sabe que cumpre sempre esse papel extremamente bem. E acho que esta equipa tem muito futuro, até porque grande parte destes jogadores são jovens. Aliás, olhando aqui para o roster, só mesmo Patrick Beverley é o jogador mais velho, de resto, É isso que eu tem ia aqui dizer. muitos jogadores jovens, pronto, incluindo Malik Beasley também, Torian Prince, Joshua
Okogie, Jalen Noel, que tem 22 anos, tem aqui muito para onde desenvolver, ou peças de troca para eventualmente também irem noutra direção. Mas lá está, eu acho que é uma equipa que está bem lançada para o futuro. Também acho que é uma equipa que, lá está, eu fiz este comentário no nosso Twitter esta semana, também foi este ano, mas fiz este comentário que achava que era um bocadinho ingrato o play-in para eles este ano, porque de facto eles vão acabar, se eles acabarem no play-in, acabam com quase uma diferença de 10 jogos para a equipa que está no 10º lugar. E mesmo assim terão de jogar contra esse tipo de equipas claramente inferiores a eles durante a regular season todas, e acaba por ser um bocadinho injusto porque os Timberwolves parecem claramente uma equipa de playoffs. E o mesmo não se pode dizer de outras equipas no Oeste, incluindo estes Lakers, pronto, com todo o respeito. Mas pronto, este ano não tem sido exatamente a equipa de playoffs, e os Pelicans também muito menos. Ainda que tenham algumas peças interessantes e alguma coisa de aproveitar para o futuro, como nós também já falámos aqui no podcast, não me parece que seja equipa de playoffs. E acho que o play-in no Oeste este ano realmente veio mostrar que é um conceito que nem sempre, que apesar de trazer alguma emoção, não faz muito sentido, especialmente em contextos como este. Lá está, no Oeste até, ok, uma pessoa percebe porque a diferença de jogos não é muita, e então, ok, é fácil justificar que aquelas equipas estão todas mais ou menos no mesmo nível. No Oeste, não. No Oeste temos claramente uma equipa, especialmente nos Timberwolves, claramente acima das outras, mas também o mesmo se pode dizer para os Clippers, que têm mais, neste momento, mais 7 vitórias que os Lakers e mais 8 que os Pelicans. Portanto, a diferença é tão grande que o play neste ano é realmente um bocado difícil de justificar. Sim, eu por acaso ia avançar com isso do Malik Beasley, que acho que é um jogador muito, muito interessante, 25 anos, e está a dar uma boa contribuição a nível estatístico, mas também a nível de próprio jogo jogado, tem muito ritmo, posiciona-se bem, acho eu que é não sendo um playmaker, lá está, tem a mesma função do Edwards, consegue desbloquear muitas das jogadas dos Timberwolves. Claro, eu acho que o grande problema dos Timberwolves aqui é mediatismo, porque eu acho que a equipa é boa, mas dá-se muitas vezes como é que eu ia dizer isto? Olha-se muitas vezes para o Karl Anthony Towns e para o Edwards, porque são personagens engraçadas e são bons jogadores, mas a equipa é muito mais do que isso ainda. E nota-se que há ali um bom espírito de grupo que contraria tudo aquilo que aconteceu com Butler, que aconteceu naqueles anos depois de Kevin Love e antes de Butler, e as coisas nota-se que estão a melhorar. Foi por isso que eu disse, a chave é a paciência. Os Minnesota esperaram este tempo todo para ter uma equipa nos playoffs, que era, acho eu, o objetivo principal. Estão a conseguir. Quanto ao D'Angelo Russell, e é aqui onde eu discordo, tu dizes que ele está a ter uma época acima das expectativas ou abaixo do radar, e tens razão, estatisticamente sim, mas eu acho que ele pode dar mais um passo. Porque sim, ele está a marcar 18 pontos, tem 7 assistências, tem só 2,6 turnovers, o que é baixo para um jogador como ele, mas acho que ainda há mais um passo a ser dado. E acho que o D'Angelo Russell precisa dar esse passo porque eu não acho que ele tenha de viver na sombra de Towns e Edwards. Eu acho que ele pessoalmente consegue melhorar muito um jogo, com a sua marcação de pontos. E gostava de o ver mais a assumir esse papel. Gostava de o ver a assumir esse papel mais vezes, aliás. Porque ele nos Brooklyn Nets fazia isso. Não tinha a mesma ajuda, mas tinha Caris LeVert, tinha o Jarrett Allen, tinha Dinwiddie, tinha outros jogadores que também poderiam contribuir. E eu acho que estou à espera ainda, perdão, de ver o D'Angelo Russell uh, assumir ainda mais o jogo. E é isso que eu quero. Gostava de ver isso da parte dele. Não estou a dizer que não é difícil, há outros dois bons jogadores, mas uh, acho que acho que seria um bom passo a ser dado. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu, por um lado, lá está, eu acho que este é um bocado o papel dele naquela equipa. É o jogador que no fundo melhora
o resto à sua volta. Mas sim, eu percebo, por vezes, se calhar eu também gostava que ele lançasse um bocadinho mais, também que assumisse um bocadinho mais, especialmente em jogos, lá está, em jogos em que os outros dois não estejam a conseguir tão bem, e lá está, ele por vezes faz isso, como eu disse, já fez alguns jogos de 30, 40 pontos este ano. Ah, mas acho que sim, acho que ele ainda poderá dar mais ainda ou dar com maior consistência ainda. Sim, eu acho que ele nos playoffs tem mesmo de, não digo todos os jogos, mas num jogo ou outro tem que ser ele a assumir, porque Edwards também vai para o seu primeiro ano de playoffs. Karl Anthony Towns, não sei se será o seu primeiro ano, acho que não, mas não há de ser muito mais do que isso. Não, porque ele já jogou os playoffs, sim. Ahm, e é isto. D'Angelo acho que pode também assumir e acho que estão todos no mesmo barco, só o Beverly é que não. Está um bocadinho mais à frente, mas de resto é isto. E gostava de ver o D'Angelo com maior destaque. E não sei qual é que é a tua opinião, mas eu acho que surpreenderia muito se esta equipa não saísse do play-in. Ah, concordo, concordo em absoluto. Até por outra questão, por mérito deles e por demérito dos Sim, outros. Porque as outras duas estivessem equipas, na conferência esta, acho que a situação seria outra. acho que os Timberwolves vão despachar qualquer uma daquelas equipas. Eu sei que é só um jogo e tudo pode acontecer, mas eu estou confiante neles a esse ponto. Se se mantiverem em sétimo, tudo indica que deverão jogar contra Memphis, que eu acho que é uma matchup mais fácil para eles do que acabarem em sexto jogando contra os Warriors, curiosamente. E acrescento apenas que tenho muita pena do Karl Anthony Towns, que foi o primeiro jogador da NBA este ano a chegar à marca dos 60 pontos, mas a glória dele só durou tipo, 1 ou 2 dias, que depois o Kyrie decidiu fazer exatamente a mesma coisa, portanto, roubou-lhe o lugar muito rapidamente. Acho que nós precisamos de um podcast inteiro para falar sobre o Kyrie Irving, mas pronto. Também. E de seguida, top 10 conspirações de Kyrie Irving. Isso tem de acontecer. E pronto, creio que seja isto. Queres acrescentar mais alguma coisa, Gonçalo, antes de dizermos Não, auf vejam muito Wiedersehen? March Madness já agora, aproveitem mesmo porque vale a pena e Vale a pena, sim. uh, apanham sempre grandes jogos, jogos emocionantes, jogos surpreendentes. Vão ver ali muito do talento que irá aparecer na NBA durante os próximos anos também. E vejam a Sister Jean também, porque vale a pena, para aprenderem o que é que podem ser, como é que podem ser melhores como adeptos também, porque acho que todos temos a aprender com a Sister Jean. Pronto, e eu queria só acabar com isso, porque acho que esse é o ponto alto mesmo. Ainda tinha uma menção honrosa a Ryan Turdell, mas eu depois deixo isto para o Twitter. Ahm, Portanto, posto isto, muito obrigado a todos os que estão a acompanhar aí desse lado. Sou o Pedro Fonseca, meu parceiro é o Gonçalo Almeida, somos os Tripladas NBA. Muito obrigado, tenham um excelente fim de semana, boa semana, acompanhem o March Madness. E só faltam mais para os playoffs, malta. Aguentem-se bem. Tchau, até à próxima.